Gostaria muito que o professor Leandro Quadros explicasse para alguns amigos meus católicos sobre o que dizem sobre a Bíblia. A Igreja Católica me disseram que os cristãos permaneceram 4 séculos sem a Bíblia. Nem os apóstolos chegaram a ver uma Bíblia. Portanto, o princípio protestante que eleva a Bíblia à posição de única autoridade em matéria de fé e prática não se sustenta. A palavra de Deus é Jesus. João 1:1. A Bíblia manda seguir a tradição apostólica, 2 Tessalonicenses 2:15. Ou seja, ela quer que nós explicamos aí a questão de como nós protestantes colocamos a Bíblia como a nossa única prática de fé. Né? Uma vez que a Igreja Católica, pelo menos o que ela disse aqui, que alguns amigos têm conversado com ela, dizendo que a Bíblia, nem os apóstolos seguiram a Bíblia. É isso mesmo, professor? Nós protestantes colocamos sim como regra de fé a palavra de Deus em destaque. Está errado isso? Veja, com muito carinho e respeito eu digo, né, aos seus amigos que fizeram essa afirmação, que nem de perto isso é verdade, né? Os apóstolos tinham total acesso às escrituras, né? Por exemplo, Atos capítulo 15, verso 21, ó. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, nos dias dos apóstolos eles tinham acesso à palavra de Deus, aos escritos de Moisés, ao Antigo Testamento, né? O próprio Paulo, em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Então, por que ele diria isso se eles não tivessem a Bíblia em mãos? Outro texto, 1 Pedro 3,15 e 16. Pedro está falando que os escritos de Paulo têm algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis distorcem, assim como as demais escrituras. Ou seja, eles tinham acesso a tudo, tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Então, essa afirmação não é correta. Segundo ponto, o período em que Deus não se comunicou com a humanidade por meio de profetas se chama o período intertestamentário. Este período foi um período de 400 anos, entre o livro de Malaquias, né, e ali Mateus, mas foi um período em que Deus não se comunicou por meio do dom profético porque a humanidade se rebelou tanto que não queria mais saber de Deus. Mas isso não significa que a palavra de Deus não fosse preservada, né? O número de cópias, por exemplo, só do Novo Testamento tem cerca de 5.700 cópias. Em Qumran foram descobertos trechos de toda a Bíblia, com exceção do livro de Esther. Então, como é que vai dizer que a Bíblia se perdeu? Não tem lógica nenhuma disso, tá? Então, veja, a tradição apostólica é importante, é óbvio, mas a tradição apostólica é baseada na tradição bíblica. Então, o princípio protestante de sola escritura, ele é o único princípio válido, né? Nós não vemos Jesus em nenhum momento exaltando a tradição acima da Bíblia. Muito pelo contrário. Nos dias de Cristo, o que aconteceu? Os fariseus tinham algumas tradições. E Cristo foi totalmente contra qualquer tradição eclesiástica ou religiosa que colocasse a Bíblia em segundo plano. E eu mostro isso para você aqui no texto bíblico. Em Mateus 15, por exemplo, diz assim a partir do verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E no verso 9, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Pronto. Cristo colocou a tradição abaixo da Bíblia. Ok? A Bíblia está acima. A tradição não pode interpretar a Bíblia. A tradição tem que ser serva, submissa da Bíblia. Por quê? Nós temos que ver qual é a posição de Cristo em relação à Bíblia. Por exemplo, em João 10, vamos ver aqui João capítulo 10, versículo 35. Jesus tem uma expressão muito interessante aqui, ó. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra, e a Escritura não pode falhar, Cristo não disse que a tradição não pode falhar. Ele disse que a Escritura não pode falhar. Então, qualquer pessoa que quiser ter uma vida religiosa cristã coerente, ela tem que colocar a tradição abaixo da Bíblia. A tradição tem que ser a serva da Bíblia e não a senhora da Bíblia. A Bíblia tem que estar acima de qualquer credo, qualquer tradição religiosa.